vocês? Bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre aleitamento materno e introdução de alimentos a partir dos 6 meses de vida. Bom, eu acredito que as pessoas elas já têm noção, elas saibam que nos 6 primeiros meses de vida é importante a criança ser apenas amamentada, ter acesso apenas ao leite materno e nada mais. Então, a gente tem que entender que a criança, ela vai ter tudo o que ela precisa nesses 6 primeiros meses de vida a partir do leite, né? Ela vai ter a gordura, ela vai ter proteína, ela vai ter vitaminas e sais minerais ali para ela necessários para a formação dela, para o crescimento dela e para ajudar que ela fique saudável, para que ela evite a pegar infecções ou qualquer outro tipo de doença, tá? Mas eu vejo que tem muitas mães que têm dúvidas em relação à questão da hidratação da criança, né? Muitas mães querem dar água para esse bebê e não precisa. O mais importante é você, mãe, você se hidratar e tomar água pelo menos uns 2 litros ao dia, porque a partir dessa água que você ingerir, que você beber, vai ser transferindo uma parte para o leite e aí você vai conseguir passar isso para o seu filho através do seu leite. Então, não tem necessidade de você dar água ao seu filho, apenas o leite. O leite vai ter tudo ali o que ele precisa, tá? Outra coisa, não faça comparações do seu filho com o filho de outras mães, né? Cada criança tem a sua característica. Então, a gente tem uma cultura de que a criança, quanto maior e mais cheinha, parece que ela é mais saudável. E às vezes você olha seu filho, meu filho é muito miudinho, muito esmirradinho. Mas se seu filho faz acompanhamento corretamente com um profissional, com um pediatra, e ele fez todo o cálculo e verificou que ele está dentro do padrão que é estipulado, que é dito pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, ele diz para você, olha, tá dentro do normal, seu filho tá bem, seu filho tá no peso ideal, na altura ideal pro tempo de vida dele. Então você não precisa se preocupar em relação à comparação, porque o filho da minha vizinha, da minha amiga, da minha prima é maior. Não. O importante é que ele, se o profissional diz que ele está normal, é isso que importa, tá bom? Então, assim, não escute outras pessoas dizendo, não, seu filho tá muito pequenininho, tá muito esmirradinho, tem que dar alguma coisa pra ele, pra complementar o seu leite. Não faça isso, porque ao invés de você estar ajudando o seu filho a ganhar peso, a ficar mais saudável, você vai causar uma sobrecarga no organismo dele. Por quê? Porque todo o trato gastrointestinal dele, o estômago, o intestino, tá em formação. E aí, ao invés dessa criança ganhar peso e ficar mais saudável, ela vai ter diarreia, né? E por consequência, ela vai ficar desnutrida. Então, mãe, não se preocupe, só o seu leite é suficiente. Então, se hidrate bem, tome bastante água, que isso vai já ajudar o seu filho, né? Que ali ele vai ter tudo o que ele precisa. Bom, a partir dos 6 meses, né? Agora vamos entrar na questão dos 6 meses de vida. O próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ele diz que a partir dos 6 meses você já pode começar a introduzir novos alimentos para as crianças, né? E nós temos casos das mães também, né? A partir dos 6 meses as mães já começam, principalmente no Brasil, né? A começar a rotina, né? Voltam a trabalhar, então elas já não vão ter mais esse contato de ficar o dia inteiro com o bebê. Então, existem mães que vão optar por já encerrar ali no 6º mês de vida da criança o leite materno, né? E outras mães, elas vão querer continuar dando esse leite para a criança por mais tempo. Então, não tem problema se você não quiser dar mais esse leite, né? Você quiser dar apenas até os 6 meses, ou se você quer continuar dando esse leite para a criança, não tem problema. Né? No caso da criança que ela não vai ter mais acesso ao leite a partir dos 6 meses, ela vai passar a ter mais contato com os novos alimentos que vão ser introduzidos para ela, apresentados para ela. Né? E a outra criança que a mãe quer continuar dando esse leite, a alimentação dela pode ser alternada, né? Então,
alguns horários do dia ela será amamentada, né? Ela tomar o leite da mãe, ou ela se alimentar com os novos alimentos que vão ser apresentados a ela. Então vai ficar alternando. Bom, o que a gente tem que ter em mente nesse comecinho de apresentação dos novos alimentos é que a gente não pode dar alimentos principalmente secos, tá, gente? Por favor, não dê alimentos secos à criança, como biscoito, bolacha, porque esses biscoitos, eles vão ficando esfarelados, então eles podem deixar a criança, ou melhor, eu até errei o que eu ia falar agora, a criança pode engasgar, tá? Porque vai começar a esfarelar. Outra coisa, não dê pão para essa criança ainda, porque o pão, ele vai ficar molinho, ele pode prender no céu da boca dessa criança e também pode engasgar a criança. E quando você começar a introduzir os alimentos, não dê o feijão ainda para a criança, né? Ah, mas eu vou amassar o feijão. Não faça isso. Dê só o caldinho do feijão, porque como eu falei, em relação às casquinhas, a própria capinha do feijão, do grão do feijão, também pode ficar preso no céu da boca da criança e a criança vir a engasgar. Então, o que você tem que fazer no começo, quando você vai introduzir esses alimentos à criança? Você vai fazer uma consistência pastosa, né? Porque a criança ela ainda não tem dentição para ela mastigar, então todos na consistência pastosa, os alimentos serem bem cozidos, isso inclui também os legumes, né? Tudo cozido, para que fique bem molinho para essa criança conseguir comer. E lembrando que no momento que você fizer, principalmente o salgado, né, os alimentos salgados, tipo almoço e janta, não misture esses alimentos, né? Eu coloquei arroz, caldo de feijão, batata, cenoura e amassar e misturar. Não, só amasse, mas deixe separado no prato o arroz amassadinho, com um pouco daquele caldinho de feijão para deixar ele mais molinho, não tem problema. A beterraba amassada, bem amassada, a cenoura, a batatinha, tô dando um exemplo aqui para vocês, tá? Mas deixe separado para a criança ela começar a diferenciar as cores, a reconhecer os alimentos, aliás, conhecer os alimentos, para que quando ela crescer, for ficando mais velha, ela vai começar a comer os alimentos em outra consistência, né, o alimento cru, ela já vai ter noção, ela já vai lembrar que isso já faz parte do cotidiano dela, aquele alimento já faz, porque ela lembrou da cor, tá? Então isso tem muita influência e importância no começo, para lá na frente, quando essa criança estiver maior, mais velha, ela não ter dificuldades na alimentação, não ficar, eu não gosto disso, não quero comer, porque ela vai achar que ela nunca comeu aquilo. Por quê? Porque quando foi oferecido para ela foi tudo misturado. Então, deixe bem separadinho, amassadinho, né, numa consistência pastosa, para que ela tenha noção, comece a ter noção e a conhecer pela questão das cores os alimentos, tá bom? A segunda coisa também é fazer esses alimentos bem cozidos, conforme eu falei, igual as hortaliças, tá? E com temperos naturais, gente, natural, nada de ficar me colocando tempero em pó, tem aqueles tabletinhos que a gente compra para dar sabor nas coisas, não, o mais caseiro possível, o mais natural possível. Então é alho, cebola, tá? Coisas mais caseiras e um pouquinho de sal. E em relação ao suco, né? Você não precisa colocar açúcar quando você fazer um suco de fruta, né? Bate água com uma fruta maçã. Com a maçã sem casca, é claro, né? Não precisa colocar açúcar. A criança, ela está conhecendo ainda, né? Ela está começando essa formação do paladar dela, então não tem necessidade de colocar açúcar. Quem gosta de açúcar é você. A criança, ela ainda não tem essa noção. Então não precisa colocar açúcar no suco dela. E também, gente, pelo amor de Deus, não dê refrigerante para essas crianças, não dê suco em pó. Mas eu vi na propaganda que o suco em pó é rico em vitamina e é rico em ferro. Não! O que adianta ser enriquecido com tudo isso? Ele é puro açúcar, entendeu? Fora que tem corante, isso faz mal para a criança. Ela não tá perdendo nada
em experimentar aquilo. Aliás, ela não tá perdendo nada em não experimentar aquilo. Então não dê esse acesso a ela, não tem necessidade, ela não precisa disso, tá? Isso não vai ajudar ela em nada, pelo contrário. E nem refrigerantes. Quanto mais tempo demorar essa criança a ter contato a refrigerante, melhor ainda também, tá? O que mais? Outra coisa também que eu ia falar pra vocês, em relação a questão do paladar, é comum as crianças elas terem elas vão gostar mais do doce, né? Então ela vai ter mais, ela vai gostar mais da fruta quando ela experimentar pela primeira vez a maçã, a pera ou a banana amassada, porque é essa coisa do doce. Pelo fato das nossas papilas gustativas, que são os pelinhos, aqueles pelinhos que a gente tem na língua, uma maior parte daqueles pelinhos sente o sabor doce. Então é comum a criança se adaptar mais rápido ao sabor doce, né? E agora em relação ao alimento salgado, né? É comum muitas vezes, quando ela comer pela primeira vez, ela rejeitar. Aí a segunda vez você tentar oferecer, ela rejeitar. Mas você não tem que desistir de oferecer para essa criança. Porque tem pesquisas que dizem que a criança demora de 8 a 12 vezes, pode chegar a 12 vezes ela rejeitar aquele alimento. E a partir daquelas 8 vezes, ou daquelas 10, ou daquelas 12 vezes que você oferecer para ela, aí ela começar a se acostumar e a comer aquele alimento. Então não desista dizendo, meu filho não gostou, ele não come. Não faça isso, porque como eu falei, ele está em fase de conhecer os alimentos, conhecer as cores, né? E isso vai ser importante para o crescimento dele e para mais tarde também, porque eu vejo que muitas mães reclamam, meu filho é muito ruim para comer. Só que muitas vezes não se criou esse hábito lá atrás, de quando a criança ainda tinha esses 6, 7 meses de vida. Então misturava todos os alimentos, então a criança não conseguia diferenciar as cores, né? E tentava introduzir um determinado alimento, a criança às vezes rejeitava, e na segunda ou na terceira vez ela já desiste e fala, não, meu filho não gosta. Então não faça isso. A criança ela tende a demorar um pouco mais. E isso principalmente acontece com as hortaliças, com os verdes. A criança ela tende a rejeitar mais os verdes pelo sabor, tá? E lembrando que no começo essas hortaliças têm que ser bem cozidas, tá? Elas não podem ser oferecidas cruas, têm que ser cozidas. Então, eu acredito que seja isso. Não sei se eu tinha mais coisa para falar. Eu acho que é isso, a princípio. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês, falando sobre a alimentação da criança já dos 8 meses para frente também, porque gradualmente você vai mudando, né, a consistência do alimento, tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês, mães, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail para vocês aqui na descrição aqui embaixo. Vou deixar também uma apostila também, que chama os 10 passos, acho que para alimentação infantil, alguma coisa assim. É uma apostila de fácil leitura e que pode ajudar bastante vocês, até tirarem dúvidas de vocês, tá? E é isso, gente. Se vocês tiverem também dúvida e não quiserem mandar e-mail, pode deixar nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não reparem a iluminação, porque hoje aqui onde eu moro tá nublado, tá friozinho. E é isso, curte aí se você gostou e se inscreva se você quiser ter acesso a mais conhecimento. E é isso, tudo de bom pra vocês e um beijo, até o próximo vídeo.